Como encontrar propósito? Se você se faz essa pergunta, esse é um bom sinal. Aliás, é um ótimo sinal. Isso indica que você está buscando significado para a sua vida. Isso indica que você não é só mais um autômato vagando inconscientemente por aí. Você criou coragem e olhou para aquele buraco que existe no peito e que a maioria das pessoas evita olhar. Bom, a verdade é que a maioria das pessoas não está nem aí para propósito, porque nós não somos ensinados a pensar nisso, salvo raras exceções de almas que têm o privilégio de nascer com pais espiritualmente esclarecidos. Mas, em geral, nós não somos orientados a ver nossa vida como um projeto que tem um propósito. Nós não buscamos entender qual é a nossa função no mundo. A gente é condicionado a enxergar tudo de uma forma muito mundana e sem sentido. E isso muitas vezes leva pessoas a nunca descobrirem o seu real propósito, a nunca descobrirem os seus dons e talentos. Então, às vezes, elas passam uma vida inteira fazendo algo que elas odeiam e que elas não veem sentido nenhum naquilo, porque essa escolha foi feita de forma completamente inconsciente, com base em um paradigma ditado pela sociedade. E quando você não vê propósito naquilo que você faz, a tendência é que você desempenhe mal. Então você vai ser aquela pessoa que não faz nenhum minuto a mais, nenhuma vírgula a mais do que lhe é pedido. Você faz o mínimo possível sempre. E essa é uma das grandes vantagens de você buscar viver uma vida com propósito, de você entender o seu propósito, porque ele tem uma capacidade de despertar a nossa vontade de fazer o melhor, de dar o nosso melhor. Então é através disso que você consegue explorar todo o seu potencial. Uma pessoa que vive uma vida com propósito, por mais simples que seja o trabalho que ela presta para a sociedade, ela não é insatisfeita e ela não faz um trabalho medíocre. Bom, para começar a falar de propósito, a gente tem que entender que existe um propósito que é básico, que é inerente a todos os seres humanos, que é o propósito de expansão de consciência, de buscar o nosso eu superior. Então esse propósito você já tem, ele é seu, você só precisa reconhecer ele e buscar ele ativamente. E você vai fazer isso através da espiritualidade, mudando a sua visão de mundo. Então você vai enxergar a vida como uma lição, como um lugar onde você veio para aprender e para transcender as suas limitações, para transcender o ego e as crenças que foram colocadas em você. Eu falei mais sobre isso de aprender lições nesse vídeo que eu vou deixar linkado aqui. Quando você segue esse caminho desse primeiro propósito, você vai ganhando clareza, porque aí você vai tirando camadas daquilo que não é você e você vai se aproximando de quem você realmente é. Então, você consegue descobrir o seu propósito personalizado. Esse propósito é como se fosse a sua vocação. Tem a ver com a sua função no mundo, tem a ver com para que você foi feito. Então a chave para descobrir esse seu propósito é o autoconhecimento, porque você vai encontrar em si mesmo as respostas. Da mesma forma que você, quando olha para um objeto, só de observar as características e a forma dele, você consegue identificar para que ele foi feito, da mesma maneira, você, ao olhar para você, para suas características, para quem você é de verdade, você consegue descobrir para que você foi feito. Isso só vai ser difícil se a sua visão sobre si mesmo estiver obscurecida por crenças limitantes, ou seja, por aquilo que os outros disseram para você que você era e você acreditou. Quando isso acontece, é muito difícil encontrar o propósito, porque a sua autenticidade, a sua verdade, ela está soterrada por todo esse lixo. Então fica quase impossível de você enxergar o seu propósito nessas circunstâncias, mesmo que ele esteja diante do seu nariz, e geralmente ele está. Esse propósito, que é relacionado com o dom que você tem, é algo que só você consegue fazer no mundo. Você tem, então, um talento único e uma forma de expressão que são únicas, que ninguém mais no mundo tem. A sua visão, ela é única. Ninguém tem a sua visão. E pasmem que tem pessoas que passam uma vida inteira sem descobrir isso. Quando você cai completamente na ilusão e você acredita
e nunca se desfaz do sistema de crenças que passam pra você, é muito fácil isso acontecer. E às vezes, por um acaso, você acaba descobrindo esses seus talentos. Então eu vou dar o meu exemplo. Hoje eu me expresso e compartilho conteúdo através das redes sociais. Então eu gravo vídeos, eu faço posts para transmitir uma mensagem, porque eu reconheço que eu tenho uma forma de comunicação única. E eu demorei para descobrir isso. Como que eu descobri? Há uns 6 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria compartilhando um vídeo no YouTube, ou que eu estaria gravando vídeos e me expondo na internet. Só que um dia eu tive que fazer um projeto para a faculdade e tinha que gravar um vídeo explicando sobre a minha pesquisa. Você tinha que aparecer no vídeo, eram umas regras lá e tinha que aparecer, tinha que fazer. Eu nunca tinha gravado um vídeo. Na verdade, eu tinha gravado um vídeo há muito tempo atrás no curso de inglês. Não bastava eu ser insegura em vídeo, ainda era em inglês, eu tava aprendendo, então ficou aquelas coisas. Mas enfim, eu tinha que gravar esse vídeo, então eu fui lá e fiz. Eu tava com uma expectativa péssima sobre esse vídeo, porque às vezes eu não gostava nem de me olhar em foto, dependendo da foto. Eu tinha um ranço de mim mesma. Só que daí depois eu fui editar esse vídeo e eu me surpreendi com o resultado. Eu tava esperando me odiar naquilo, terrivelmente, mas até que tinha ficado bom. E daí surgiu essa percepção. Aí eu notei que se eu quisesse treinar e desenvolver mais, eu tinha uma habilidade de comunicação que eu não sabia que eu tinha. Então eu já tinha uma comunicação escrita boa, porque eu estava acostumada a escrever artigos científicos, e eu gostava muito dessa ideia de você pegar vários conhecimentos, sintetizar em um artigo. Isso era algo que eu gostava muito de fazer, de escrever. Quando eu comecei a me aprofundar no conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, mentalidade, metafísica, crenças e espiritualidade, e aí eu parei de me ver como aquele lixo que literalmente que eu achava que eu era. E aí eu casei as minhas habilidades de comunicação com esse gosto que eu já sabia que eu tinha por ensinar, e aí eu me encontrei. Veja bem, por conta das crenças péssimas que eu tinha sobre mim, por eu estar soterrada naquele lixo, eu jamais teria me imaginado um dia gravando um vídeo, porque eu me achava ridícula. Então eu precisei que uma circunstância externa me forçasse a fazer algo que eu, naquela altura, jamais faria, pra eu descobrir um talento. Então foi um desconforto imenso e aconteceu. E foi um choque pra mim, de verdade, foi um choque pra mim. Foi uma quebra de paradigma total ali naquele momento, quando eu vi, e eu pensei, nossa, até que eu falo bem. Então, isso deixou muito claro que muitas vezes você tem que olhar pra si. Tem gente que passa a vida inteira se enxergando com base no que foi dito pra pessoa que ela era, com base nessas crenças, e nunca olha pra si mesmo de verdade. Então você tem que olhar pra si, sabe? Você tem que se dar uma chance, porque você com certeza vai descobrir que todas as coisas ruins que você pensa sobre você, elas são mentiras, elas são ilusões. E você vai com certeza encontrar o seu sweet spot, né, o seu talento único, quando você se desfizer dessas ilusões. No livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, que é uma leitura muito legal que eu recomendo, o autor chama esse propósito de Dharma. E ele fala que o Dharma ele tem 3 componentes. O primeiro é a descoberta do nosso eu superior, ou do nosso eu verdadeiro, que nada mais é que descobrir a nossa centelha divina, que está relacionado com o primeiro propósito que eu falei antes, que é o de expandir a consciência. Então, essa descoberta interior do eu superior e da centelha divina, ela é uma consequência da sua expansão de consciência. Ela é alcançada por meio da expansão de consciência. O segundo componente é a expressão desse talento único. E o terceiro é o serviço à humanidade. E ele fala que quando você junta o seu talento único com o serviço à humanidade, você naturalmente encontra a abundância. Então, ao invés de a gente falar para os nossos jovens que eles precisam fazer a faculdade XYZ, porque é só isso que dá dinheiro, e a gente sabe que nem é mais hoje em dia, vamos falar para eles descobrir quais são os dons e talentos únicos que eles têm? Vamos falar para eles focarem em descobrir quem eles são de verdade? Vamos nós parar de olhar para fora e olhar para dentro por um momento e descobrir quem nós somos de verdade? Quem nós éramos antes que o mundo dissesse pra gente o que a gente era? Em primeiro lugar, então, focar na expansão de consciência, remover crenças limitantes. Eu vou deixar aqui na descrição o link pro meu workshop sobre crenças limitantes.
Vamos nos tornar mais amorosos. Vamos parar de fazer projeção. Vamos aprender a nos amar e a nos aceitar. Porque conforme a gente vai fazendo isso, a gente vai ganhando clareza. Você tira todo aquele nevoeiro que estava obscurecendo a tua visão e você vai entendendo quem você é, como a vida é e qual é o seu propósito aqui. Então, intuitivamente, você vai começando a captar quais são seus dons e talentos únicos. E aí, quando você chegar nesse ponto, você só precisa descobrir como que você vai servir o máximo de pessoas possíveis com esse seu dom, com esse seu talento. Esse caminho tem seus desafios, mas ele é leve e ele é fácil. Por quê? Porque ele é natural. A nossa vida, ela só é difícil, ela só é penosa quando a gente força as coisas, quando a gente vai pelo caminho que é antinatural. O vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que tenha te inspirado. Eu espero que tenha agregado valor na sua vida e que tenha te motivado. Conta aqui pra mim nos comentários se você já encontrou o seu propósito, qual é o seu propósito no mundo. Eu vou deixar o meu fixado aqui em cima. Tchau e até o próximo vídeo.